Corvo, um filme que muitos consideram amaldiçoado, com diversas polêmicas e acidentes girando em torno de si, sendo a maior delas a morte do seu ator principal enquanto gravava uma cena. Mas para entender esse ponto do desastre, a gente precisa voltar para quando o filme ainda era uma HQ. Bem, O Corvo, ele é uma HQ muito conceituada, criada por James O'Barr, nascido em janeiro de 1960. James é um quadrinista muito conhecido, mas com uma vida muito conturbada. A sua mãe tinha problemas mentais, vícios e diversas outras coisas que eu não quero entrar muito a fundo. Pra você ter uma ideia, de acordo com a própria mãe dele, ela não se lembra quando James nasceu. Só lembra que ele nasceu entre o Natal e Ano Novo. James não era nem o seu nome de nascença. Esse foi o nome que deram pra ele quando conseguiram tirar ele da sua mãe, assim também dando pra ele uma data de nascimento. Como ele foi retirado da mãe, ele viveu em um orfanato onde ficou praticamente a sua adolescência inteira. Algo curioso é que os orfanatos, eles pagavam pessoas pra ficarem com os órfãos em alguns finais de semana. E em relação a esses finais de semana, o James fala que algumas pessoas não deveriam nem ter animais de estimação, imagine crianças. Pra ter uma ideia de como foi a adolescência do cara. E as coisas só iam piorar, porque mais pra frente acabaram descobrindo que o irmão de James, que também tava no orfanato com ele, tinha tuberculose, o que era algo muito agravante na época. E isso deixava mais difícil a adoção dos dois, porque James não poderia ser adotado sem o seu irmão. Felizmente, depois de um tempo, eles foram adotados por pessoas muito dóceis do sul. Porém, nessa família adotiva do James, eles não tinham muito dinheiro. O pai e a mãe viviam trabalhando e eles não conseguiam pagar uma babá. Então, o que a mãe dele fazia? Ela dava dinheiro pra ele e ele ficava a tarde inteira vendo filmes no cinema. Ele fala que tinha vezes que ele chegava a ver o mesmo filme umas 3 vezes por dia, porque uma ele assistia pra aproveitar e as outras 2 ele assistia como forma de estudo, tanto pra entender como as coisas funcionavam, porque aquilo virou uma paixão dele. Uma coisa que eu não citei é que desde a época do orfanato ele gostava muito de desenhar. Ele arrancava folhas da parede pra poder desenhar. E isso continuou depois que ele veio pra essa família. Ele amava contar história por meio de desenhos. E é por isso que ser um quadrinista encaixou como uma luva pra ele. Era aquilo que ele gostava de fazer. Os pais adotivos dele, na verdade, não aprovaram muito essa ideia dele ser quadrinista. Eu acredito também por um medo de como ia ser a carreira do filho. Tanto que eles chegaram a proibir o James de desenhar em casa. Mas mesmo assim, com tudo isso, ele continuou fazendo o que ele gostava. E nessa época de tentativas e falhas, o James, correndo atrás do seu sonho, acabou se apaixonando por uma garota chamada Beverly, que no futuro se tornaria sua noiva. Então, em 1978, com 18 anos de idade, ele acaba publicando seu primeiro trabalho oficial em uma revista, ganhando um pouco de notoriedade. Mas James mal sabia o que ia vir pela frente. Em 1979, um ano depois, James acabou perdendo sua esposa em um acidente de trânsito com um caminhoneiro bêbado. Bem, depois desse acidente, o James acabou procurando diversos lugares para se confortar. Igrejas, corpo de fuzileiros e muitos outros. Nesse corpo de fuzileiros, ele ficou por um tempo e acabou tendo trabalho de redesenhar muita coisa lá, o que ajudou ele nessa paixão por desenho e acredito que treino também. Quando James foi dispensado, ele só pensava em uma coisa, em matar aquele caminhoneiro. Ele ia se vingar de alguma forma. Porém, quando ele foi procurar o cara, ele acabou descobrindo que ele já tinha falecido de causas naturais. Cheio de angústia e raiva pela tragédia que aconteceu com a sua esposa e não ter conseguido se vingar da forma que ele queria. Ele também cita que ele acabou lendo uma notícia num jornal em que um casal, ele foi morto por conta de um anel de $20. Eu acredito muito que ele conseguiu se identificar com esse casal. Por isso que essa notícia em específico teve tanto peso na sua vida. Porque com esses sentimentos misturados, ele começa a escrever a HQ do Corvo, a história de Eric Draven, que é assassinado brutalmente junto com a sua noiva no Dia do Diabo. E que um ano depois volta, graças às forças místicas, pra se vingar pela morte de sua amada. Tanto que na HQ a gente consegue ver claramente esse sentimento que o James estava descontando ali. Tudo que ele tinha vivido até ali tá naqueles desenhos. Experiências, luto, tudo isso se juntou pra criar um dos ícones cult que é esse personagem. Tanto que ele mesmo diz que tudo isso ia ser um projeto pessoal, não era pra ver a luz do dia, mas que mais pra frente acabou mudando de ideia e foi pra frente. Bem, hoje em dia é conhecido por muita gente e amado também por muita gente.
Alex era um diretor que ficou uma década desenvolvendo visuais para diversos clipes de música. Porém, em 1993, ele decidiu que deixaria de fazer isso para focar no que ele realmente queria, produção de filmes. E para fazer sua grande estreia como diretor, ele escolheu uma HQ muito cultuada e diferente do que se via vendendo para grande massa. Uma história super violenta, gótica e obscura no mundo dos quadrinhos de heróis. Só que Alex não sabia que essa seria uma das experiências mais difíceis da sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Porque além desse filme contar com a morte de Brandon Lee, ele também é cercado por diversas tragédias no seu set de filmagens. Mas mesmo com tudo isso, em 1994, a gente teve o lançamento do filme, e essas polêmicas, que eu vou falar delas pra frente, acabaram girando um marketing imenso nele. E mesmo com a sua morte, a gente conseguiu ver o quão talentoso era Brandon Lee. Ambientado em Detroit, na Noite do Diabo, O Corvo conta a história de Eric Draven, um músico que, em uma noite voltando para casa, descobre que o seu apartamento foi invadido por uma gangue que violenta e mata a sua noiva na sua frente. E logo em seguida também mata ele, esfaqueando, atirando nele e jogando de cima do prédio. Um ano se passa e Eric é revivido da sua cova por um corvo, que curiosamente é tratado como o símbolo de morte e transformação. É engraçado porque não é a primeira vez que eu vejo corvos sendo representados desse jeito. Eu acredito muito que seja algo místico que gira em torno da figura desse animal. O corvo permite que o Eric tenha uma chance de se vingar da gangue que tirou a vida da sua noiva. E pensando na vingança, ele começa a andar pelas ruas de Detroit, procurando por todos os criminosos que estavam lá naquela noite. Óbvio que, com o resultado dessa caça, o filme dá origem ao nosso vigilante, uma criatura que caça o mal em uma cidade corrompida. Não é novo esse conceito, mas é muito interessante como é trabalhado aqui, porque o filme tem uma construção de cenário incrível. Essa cidade inteira parece um estúdio de tatuagem gótico. Brincadeiras à parte, é muito incrível o jeito que é feita essa cidade e os cenários. Você vê isso e comparado com filmes de herói que a gente tem hoje em dia, você vê como isso aqui tem personalidade. Não é só mais um Batman da vida, não é só mais um justiceiro por aí. Ele é o Corvo, ele tem as suas coisas próprias e seus poderes fazem sentido com o que você vê. Uma coisa se relaciona com a outra, mesmo o filme tendo tantos problemas na sua produção. Porque quando o filme começou a ser gravado lá em 1993, o clima tava tão frio que eles precisavam descongelar os trilhos que a câmera passava enquanto eles gravavam. Eles iam gravando e um cara fora ia descongelando os trilhos com um maçarico. E é por isso que as gravações que antes eram feitas do lado de fora foram mudadas pro lado de dentro, o que não necessariamente foi uma escolha boa. Isso aí fez com que a produção do filme ficasse ainda mais corrido. Outro relato, tá, que eu não sei se é verdade ou não, é que falam que teve um uso muito generalizado de cocaína que deu muito problema no set de filmagens. Pra piorar a fama do filme, vários membros da equipe foram retirados da produção porque, de acordo com relatos, dizem que eles trabalhavam chapados e faziam muitas pausas pra ir no banheiro pra cheirar mais. Acredito muito que isso dava um pouco de desgosto pra pessoas que estavam dando a vida pro projeto. Eles fazendo todo o esforço e imagina, o cameraman toda vez larga o que tá fazendo pra ir no banheiro usar um pouco mais de droga. Mas, enquanto a veracidade desses relatórios pode ser refutada, é inevitável afirmar que essa produção era sim muito insegura e, infelizmente, tudo na produção do filme começou a desmoronar logo no primeiro dia. No primeiro dia de gravação, uma tragédia aconteceu, como se fosse prever que a produção ia ser meio amaldiçoada. Isso aconteceu quando um carpinteiro acidentalmente dirigiu um guindaste contra uma linha de energia, resultando em queimaduras muito graves no busto do homem. E é meio assustador pensar que isso aqui é só o primeiro dia de gravação do filme e a gente já tem um acidente desse nível. Óbvio, tirando o passado da HQ, que também é algo bem chocante. Alguns dias depois do acidente do carpinteiro, outro membro da equipe também sofreu um acidente muito grave, quando ele escorregou e uma chave de fenda acabou empalando a sua mão. E depois de alguns dias, um caminhão da produção acabou também pegando fogo. Existem diversos outros relatos de acidentes com ferimentos, incluindo um homem quase
eletrocutado e um dublê caindo de um telhado quebrando várias costelas. Pra você ter uma ideia de como essa produção era amaldiçoada. Outro relato famoso também é que um escultor que trabalhava no cenário do filme ficou tão furioso um dia por alguma coisa, não é entrado em detalhes, que ele pegou um carro e começou a dirigir que nem um louco na sala de produção, acabando com várias coisas cinematográficas que eles iam usar no filme. E alguns outros, porque se eu falar disso, vai muito tempo do vídeo. E antes de entrar no que mais chama atenção nesse filme, que é a morte do Brandon Lee, é curioso notar como no início o James, ele não queria escalar o Brandon Lee. Ele tinha medo que o Brandon ia acabar fazendo o Corvo virar um filme barato de Kung Fu, visto que, de acordo com o James, né, o único sucesso do Brandon Lee até então era um filme de Kung Fu. E ele não queria isso pro seu filme. Tanto que ele queria escalar pro papel principal, né, de Eric, o Johnny Depp. Mas o Brandon Lee acabou conseguindo o papel, tanto por suas habilidades como ator e pelo físico que ele tinha pra atuar como Eric Draven. Agora, falando do Brandon Lee, a gente tem alguns relatos que ele tava um pouco obcecado com a ideia de morte enquanto ele gravava esse filme. Eu acredito bastante que era pra estudos de personagens, assim como foi feito com o Heath Ledger e diversos outros atores que estudam diversas coisas pra conseguir entregar um personagem com muito mais camada. Porque eu acredito que o Brandon Lee tinha na cabeça dele que, após ler o roteiro, óbvio, do filme, que esse filme provavelmente era o que ia catapultar a sua carreira. E se não tivesse acontecido o acidente, eu acredito muito que ele faria muito sucesso depois desse filme. Esses relatos falam que isso era preocupante porque eles viam ele frequentar diversos cemitérios, visitava túmulos, ele dirigia um carro funerário no seu tempo livre e esse tipo de coisa. Como eu falei, eu acredito que era mais por um estudo de personagem. E em 31 de março de 1993, Brandon Lee morreu devido a um acidente enquanto ele gravava as cenas finais do filme. E antes de entrar em detalhes, eu quero dar um contexto da cena, mesmo eu já tendo citado ela antes no vídeo, pra ficar mais fácil de entender. A sequência era a seguinte: na hora que o Eric volta pra casa e se encontra com a sua noiva sendo violentada e espancada até a morte, ele tenta fazer algo pra salvar a vida dela. E o vilão Fanboy, que é interpretado por Michael Messi, eu acredito que seja assim que fala o nome dele, aponta um revólver para Eric e atira. De alguma forma, a mesma arma cinematográfica usada na cena anterior foi calibrada de forma incorreta antes de ser usada nessa cena que ele vai resgatar. O que acontece? No mesmo dia, eles tinham gravado uma cena que precisava de um ângulo mais fechado na arma, com um foco na arma. E para deixar os tiros mais realistas, eles deixaram o revólver carregado com um cartucho com balas. Como eu disse, isso foi feito para dar um tom mais real pro take. E para a próxima gravação, que seria essa cena do apartamento, eles teriam que trocar as balas carregadas por balas de festim, que não são carregadas com projétil. Essas balas de festim, elas eram geralmente usadas em gravações com ângulos mais abertos, porque você não tem projétil e não tem diferença quase nenhuma se você olha de longe. E infelizmente, na troca dessas balas, a equipe não percebeu que havia deixado a tampa, no caso o projétil de uma das balas, presas na arma, resultando infelizmente em um acidente. Quando o vilão foi atirar em Brandon Lee, havia um projétil na bala que ele atirou. Essa bala foi apontada diretamente pro abdômen de Lee e acabou parando na coluna. O ator foi levado instantaneamente a um hospital, onde ele lutou por 6 horas, mas que infelizmente não resistiu. O que torna essa morte mais trágica é que originalmente a cena do apartamento não tinha um take de tiro. Inicialmente o Fanboy ele não ia atirar no Eric, mas por alguma razão o Alex ele resolveu mudar a cena no último minuto, não dizendo que ele queria o mal do Eric, de modo algum, foi um acidente. Tanto que o Michael, que interpreta o Fanboy, ele se aposentou 1 ano da atuação depois que tudo isso aconteceu, e em 2005 ele falou em entrevistas que ele ainda tinha pesadelo com o que tinha acontecido no set daquele filme. Em 2016 o Michael acabou falecendo e muitas notícias rodaram como o ator que atirou em Brandon Lee faleceu. É algo bem triste ser noticiado assim a sua morte, além do mais que a família do Brandon entrou em um consenso, todo mundo entrou em um consenso que foi um acidente, não foi culpa deles e tudo mais, não teve processo nem nada, e mesmo anos depois o cara ainda é lembrado desse jeito. É uma forma bem triste de ser noticiado a sua morte, tanto que o Michael, ele declarou em 2016, no mesmo ano que ele morreu, que ele nunca tinha assistido O Corvo. Ele morreu sem assistir o filme que ele atuou, por conta de todo o trauma
que ele vivenciou. E após a morte do Brandon Lee, a Paramount acabou encerrando a produção do filme e, como resultado, a Entertainment Media Investment Corporation foi criada com a intenção de comprar o filme e finalizá-lo. Finalmente, depois de finalizado, quem pegou a distribuição dele foi a Miramax, que acabou investindo 8 milhões nessa distribuição, o que acabou subindo a produção do filme para 23 milhões de dólares. É legal saber do valor de produção desse filme, porque o filme é bastante consistente até com o material que ele tinha. O Brandon já tinha gravado a maioria das suas cenas antes da sua morte, então os produtores acreditaram que eles conseguiam finalizar o filme na pós-produção, com CGI e outros efeitos visuais, o que se mostrou muito mais difícil do que eles pensavam. A gente tá falando de 1994, então imagina como que era o CGI daquela época. Tanto que é bem fácil perceber as cenas que é o Brandon e que é um dublê. É triste isso, ainda mais quando você sabe toda a história que gira em torno desse filme. Você vê cenas que não encaixam muito bem, e eu acredito que isso se deve pelo limite do material gravado com o Lee. Eu vou passar algumas cenas de dublês e CGI que foram utilizadas, além do making-off deles fazendo, pra ficar mais fácil de entender como foi esse processo. Viu como é fácil notar que ele não tava ali? Você vê diversas cenas assim, um corpo de um dublê e eles colocam a cara dele, você vê ela tremular um pouco, ou você vê o recorte que eles tinham a gravação do Brandon Lee andando na chuva e eles estendem ela um pouco mais fazendo uma máscara e colocando ele em outro cenário e correções de cores, ou takes que não mostram a cara dele, só mostram uma sombra, ou só movimentos dele tocando guitarra com a mão. Tudo isso foi gravado depois e é muito triste, ainda mais o final desse filme, porque muita coisa foi cortada por não terem conseguido gravar, e eles tiraram um personagem que era muito importante, era um personagem que dava as regras de como funcionam os poderes do Eric quando ele acordava, só que não tinha cena suficiente pra sustentar esse mensageiro místico que tinha, entendeu? E eles acabaram cortando. Ou o final também, que foi cortado, era pro Eric não conseguir voltar pro mundo dos mortos e vagar como um vigia, porque além de todos esses problemas, era pra ser 3 filmes, não só um, pra você ter uma ideia de quantas coisas que eles tiveram que cortar. Tem uma cena que o Eric, ele leva um tiro na mão e era pra ele não se regenerar, porque ficou um buraco na mão dele, eu não posso mostrar porque é gore, e não era pra ele se regenerar, ele ia fazer o combate dele, igual acontece no filme, e depois o mensageiro ia vir e explicar pra ele que ele não conseguiu se regenerar porque ele não seguiu as regras de como o corvo deve se portar. Então a gente não tem um filme completo, a gente só tem uma sombra do que esse filme poderia ser, e isso é muito triste. Bem, mesmo com diversas tragédias, o Corvo ele se tornou um clássico cult, faturando uma estimativa de 50 milhões de dólares, mas infelizmente ele é marcado por uma produção amaldiçoada. Eu amei esse filme, é muito interessante como ele é influente em várias atuações que eu já vi. Por exemplo, o Coringa do Heath Ledger, você consegue traçar, ainda mais naquela cena que ele tá conversando com mafiosos e ele coloca a caneta dentro do olho do cara. Tem uma cena que o Brandon Lee chega pra mafiosos no mesmo estilo, na mesma vibe que o Heath Ledger chega com o Coringa dele. E eu acredito que tem, assim, uma inspiração, assim como eu falei no It the Killer. E é realmente uma tristeza o que aconteceu com o Lee, e você consegue ver o potencial que ele tinha como ator, mesmo tudo isso aqui sendo um filme inacabado. E tem até umas curiosidades que é legal falar. Esse filme era pra ser gravado em preto e branco, pra dar uma vibe mais dos quadrinhos que são preto e branco, mas não foi o caso, eles descartaram isso logo no começo do filme. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de produções góticas. Outra coisa curiosa é que o The Cure, acho que é assim que se fala, o The Cure, ele canta nesse filme, e o James gostava muito dessa banda, tanto que eles foram uma das bandas que introduziu o James pro mundo do gótico. E imagino que realização deve ser pra ele ter uma banda que te inspirou participando de um filme baseado na sua obra. Vale a pena apontar que depois da morte do Brandon Lee, algumas regras da indústria mudaram. Hoje em dia você não pode apontar uma arma cinematográfica para um ator. Você precisa dar um jeito por ângulos ou por diversas outras técnicas de fazer isso, mas não se pode apontar uma arma diretamente por conta do caso que aconteceu com o Brandon. Eu fiquei com muita vontade de ver esse filme depois que eu vi o vídeo do Piuí, e eles fizeram tudo sobre a saga desses filmes, então
por favor, se vocês quiserem ver as continuações, vejam lá, porque só de ver eles falando que é horrível esses filmes, eu não tenho vontade nenhuma de ver. Eu também agradeço ao Refúgio Cult, que me ajudou muito a ter vontade de procurar sobre e entender tudo o que aconteceu sobre esse filme, e eu vou estar deixando o link dos vídeos deles na descrição. Eu nem ia fazer um vídeo sobre, até por conta desse vídeo deles, porque eu ia adicionar mais o quê? Mas eu acabei encontrando tantas coisinhas que eu não vi eles falando, que eu queria trazer aqui da minha forma. É um modo novo de vídeo que eu tentei fazer aqui, algo mais solto e tudo mais, com um roteiro mais básico, e não focado tanto no filme, mas no que acontece sobre ele. Eu queria saber o que vocês acham desse modelo também, pra dar uma diferenciada, pra não ficar só review nesse canal. Todos os créditos estão na descrição, e muito obrigado pela atenção.